Muito bem, estamos aqui em mais um dia do nosso propósito, né? E esse propósito realmente ele tem sido bênção e tudo aquilo que nós fazemos e convidamos a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, para estar no controle, né? Para fazer parte daquilo que nós estamos fazendo traz uma total diferença, uma total diferença. Então, eu quero dizer para você que está no propósito, chegamos ao 12º dia, e é com muita alegria, né, saber que nós estamos chegando num momento onde nós vamos começar a rever algumas coisas, limpando a casa para edificá-la na rocha, que é o Senhor Jesus. Então, eu já digo aqui para você que chegou, né, hoje, ou chegou depois de alguns áudios, que você entre no Drive, né, que tem um link aqui no grupo que a gente está enviando também, e você assista desde lá do dia zero, né, ouça desde o dia zero, para que você não comece pela metade, senão você não vai entender, tá certo? Vamos aqui então falar com Deus. Espírito Santo, conduz cada mulher deste grupo, cada mulher que está fazendo este propósito, conduz ela, Espírito Santo. Conduz ela para ver com olhos de ver e ouvir com ouvidos de ouvir aquilo que realmente é a tua vontade para elas. Reposiciona, Deus, cada mulher no seu lugar de filha, filha amada do Pai. E que toda raiz de desonra venha a cair por terra na vida dela, Pai, na casa, no coração, na mente dela. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, ontem nós falamos muito sobre a raiz da desonra, sobre a rejeição. Até falamos um pouco sobre isso, como tudo começou, como que foi a queda na nossa live de ontem. E você pode assistir lá no nosso canal do YouTube, né? Então, muitas vezes nós somos inclinadas tudo por conta de causas, né? Você sabe que a partir da queda, a partir do pecado de Eva, de Adão e Eva, muitas coisas, como se fosse uma cadeia, né? Como se quando a gente vê, ou quando era criança via, jogava dominó, que a gente colocava vários ali em fila e derrubava um, e como em cadeia, os outros iam caindo um após o outro, né? Então, a queda, o pecado do homem e da mulher lá no Jardim do Éden, causou esse tipo de consequência, né? Veio o pecado, é o primeiro, depois veio a raiz de iniquidade, depois o terceiro veio a culpa, né? E a culpabilização, que é você colocar a culpa no outro. O quarto veio a vergonha, a vulnerabilidade. Depois o quinto, medo e fuga de Deus. Depois os seis vieram os vícios emocionais. E com esses vícios emocionais, dentro deles, né, cabe os contratos emocionais, os boletos emocionais, que é o que a gente tem falado aqui. Então, quando a gente não entrega eles na cruz, a gente passa uma vida inteira amargurado, uma vida inteira carregando com a gente esses pesos, esses boletos, né? Mas a gente sabe que também tem os vínculos ilícitos de alma, que é muitas vezes uma idolatria sutil que entra no nosso coração. E os vínculos de alma, eles são muito importantes a gente saber o que eles são, a gente entender o que são esses vínculos de alma, porque esses vínculos de alma muitas vezes eles persistem na nossa vida, persistem na nossa casa, no nosso coração, no nosso ministério, e nós precisamos romper esses vínculos de alma, né? Principalmente os ilícitos, os que foram concedidos ou realizados de forma ilícita, né? E dentro do nosso curso que nós já estamos preparando, a terapia da alma, que não é só para terapeutas,
ele é para você mulher, você mãe, você esposa, você filha, você conselheira, você que é líder de ministério, você que atua na sua igreja ou não, você que tem cargo ou não, você que é terapeuta também, para que você possa entender mais profundamente as questões da alma e poder estar pronta para ajudar outras pessoas, mas também para entender muitas vezes o porquê que você passa por algumas situações e buscar em Deus, em nenhuma outra técnica, nenhum método, é realmente buscar em Deus na palavra. Aquilo que talvez por muitos anos você busca, mas você não tem conseguido esse entendimento, né? Muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas se é para buscar na Bíblia, então eu vou lá e faço sozinha. E eu digo para você, como experiência própria, quando a gente não tem ali alguém usado por Deus, quando a gente não tem o Espírito Santo também, né, fazendo parte disso, a gente pode sim cair em enganos. Pessoas que usam versículos fora de contexto para nos levar àquilo que realmente elas querem. E no final, vir com alguma coisa enganosa, algo místico, algo enganoso, mesmo usando a palavra. Então, nós precisamos ter esse discernimento. E dessas causas que eu falei aqui, são causas espirituais e emocionais que muitas vezes travam a nossa vida, né? Então, pecado, raiz de iniquidade, são as consequências ali, não, o início, né? E as consequências, né? É que são da 3 em diante. Então, culpa, vergonha, medo, vício. Isso tudo nasceu por quê? Pela raiz da amargura, que foi o que nós falamos ontem, né? Então, as mágoas, as rejeições, os medos, tudo isso ficou na nossa mente, ficou enraizado dentro de nós. E uma das coisas que fica enraizado dentro de nós é os vícios. E eu quero que você preste muita atenção em relação a isso. Vício, preste atenção, é tudo aquilo que me domina. Vício é tudo aquilo que me domina, que eu faço sem pensar, ou que muitas vezes parece ser mais forte do que eu. Então, aí a gente vai entrar nessa fase de renunciar a algumas coisas, né? E muitas podem dizer assim, mas eu, Paty, eu sou liberta. Eu estou na igreja há anos, né? Eu, por exemplo, eu tenho 42 anos, eu estou na igreja que meus pais foram e conheceram Jesus desde os meus 7 anos. E eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca usei droga, né? Então, talvez poderia pensar assim, não, mas eu não tenho esse problema com vícios. Mas eu vou te contar que vício, ele vai muito além do que essas coisas que a gente pensa assim, não, isso é ilícito, né? Isso eu não faço. Mas existem outros tipos de vícios que a gente acaba com as nossas raízes de amargura trocando por conta dos nossos boletos emocionais, surgiu ali um vício. Surgiu ali um vício, e eu vou te mostrar hoje aqui no nosso propósito sobre isso. Porque vício é tudo aquilo que me domina, que eu faço sem pensar, ou que parece ser mais forte do que eu. Aí muitas vezes você vai conversar com alguém que é alcoólatra e a pessoa ela diz assim: não, mas quando eu quiser eu paro, mas não consegue. E assim é a régua que você vai fazer também. Quando não partir isso aqui que tu tá falando, não é vício, porque quando quiser eu paro. E aí, será que você consegue? Se você consegue, amém. Mas se você não consegue, se você precisa realmente só de uma intervenção sobrenatural para conseguir, pode ter certeza que é um vício. E que o Senhor, ele vai te mostrar claramente, ele vai te mostrar aquilo que é destrutivo na tua vida e aquilo que parece bom, mas é algo que já virou, já se tornou um vício. Então,
A Bíblia, ela vai falar o seguinte, em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas, né, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Lá na Bíblia, a mensagem diz assim: só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo que tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. E muitas vezes o vício faz isso com a gente. A gente se torna escrava dos nossos próprios caprichos. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, o vício é aquilo que domina, te domina. E aí, o vício é tudo aquilo que te domina e tira o lugar de Deus na sua vida. Ele pode estar em substâncias, e olha que forte isso, né? Tira o lugar de Deus da nossa vida. Por quê? Porque ao invés de recorrer ao Senhor, de colocar diante da cruz de Cristo uma situação que nos incomoda, uma palavra que nos entristece, uma preocupação, a gente recorre ao vício para aliviar aquilo que a gente está sentindo, porque substâncias são liberadas no nosso corpo, né? Então isso é muito sério. E nós somos cristãos, né? Somos evangélicas. Você que é evangélica que está aqui no grupo, ou se você não é, mas talvez você já até ouviu isso que virou tipo piada entre nós, né? Quando todos se reúnem, os irmãos da igreja se reúnem, quando tem talvez uma comemoração, um encontro, qual que é a piada que se diz? O que que se fala, né? Crente não bebe, mas o que come, olha, isso mostra que muitas vezes muitos de nós somos sim viciados comida, em comida, em doce, e isso é um vício. Porque toda vez que eu estou estressada, toda vez que eu estou preocupada, eu preciso comer alguma coisa, eu preciso comer. E aí como se diz a palavra certa, eu descarrego, né? Ou eu desconto, é a palavra certa que o pessoal diz, na comida, aquilo que está me incomodando. Quando na verdade eu poderia descontar, né? Ou descarregar, ou esvaziar em Deus. Então, para que você entenda que vício pode ser qualquer coisa que te domina, que toma conta de você, que se torna maior do que Deus na sua vida. E aí a gente sabe, né, que tem as coisas que são substâncias, bebida, droga, cigarro e até remédios, quando eles são usados sem necessidade. Esses são alguns vícios que todo mundo sabe que faz mal. Todo mundo sabe que, meu Deus, é pecado, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não me automedico. Mas e aqueles outros vícios? Que é lícito, mas nem tudo me convém porque eu não me deixo dominar por nenhum deles. Que é o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 6:12. Então, para você entender, eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Existem esses hábitos e práticas que nos escravizam, como, por exemplo, a comida em excesso. A comida em excesso, que é algo que todo mundo diz. Crente não bebe, mas o que come, né? E acha isso maravilhoso falar. Só que veja que o próprio ditado já está apontando que é um vício, porque bebida é vício. Então a comida também se torna um vício. E algo que eu entendi, né, quando eu fui estudar e fui meditar, e acredito que o próprio Espírito Santo, né, ele mostrou isso para mim, porque tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, eu tenho trabalhado em mim também, eu tenho pedido também para que Deus age em mim, porque é primeiro em mim, né? A Bíblia fala, é primeiro em nós e depois através de nós. Então,
Primeiro tem que acontecer comigo, para depois eu fluir, né? E ser bênção na vida de outras pessoas. Por isso que dentro da escola, da terapia da alma, primeiro em você, depois através de você. Você vai ser apresentada a verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que restaura, mas primeiro em você, para depois você ajudar outras mulheres que precisam. Então, assim, algo que eu entendi, né? Quando eu era bem pequenininha, só para te contar um contexto e você entender. Quando eu era pequenininha, né? Primeiro que eu já nasci debaixo de, de uma situação, né? Que os meus pais, eu vou ter que te contar a história toda, né? Pode aí acelerar se for o caso. A minha mãe é de Santa Catarina e ela encontrou uma vez uma fita no portão da casa da minha avó. E ela pegou aquela fita, acredito eu, hoje, né, com o conhecimento que a gente tem, que era um trabalho, uma feitiçaria. E ela pegou aquela fita e amarrou no cabelo, porque na época ela era adolescente, era moda, e ela fez isso. E a partir daquele momento ela começou a ter manifestações espirituais em casa, de uma forma tão grande que muitas vezes ela precisava ser amarrada na cama. E a minha avó, meu avô, né, minhas tias, ninguém sabia mais o que fazer com ela por conta disso. E foi desde o momento que ela amarrou aquela fita lá. Então, ela aí entra, né, o espiritual. E aí a minha avó não conhecia Jesus ainda, era católica, né, não tinha ainda um encontro com a verdade. Ela chamou o padre. O padre, vendo aquela situação, a mãe conta que era tipo aqueles filmes mesmo de exorcista, né? Não sabendo o que fazer, disse: leva ela numa casa de macumba, porque a gente não sabe o que fazer, não tem o que fazer. E aí, a minha outra tia, uma tia, irmã da minha mãe, que morava no Rio Grande do Sul, frequentava uma terreira, né? Uma casa de feitiçaria, de macumbaria. E ela disse: traz ela, eu vou buscar ela, eu acho, né? Que a gente vai levar ela nessa casa aqui que eu frequento. E a minha mãe foi. E lá, claro, né? Os espíritos enganadores que fazem aí magias mentais, muitas vezes, que é o que muitas técnicas, PNL, por exemplo, utiliza. E aí a minha mãe, ela foi apresentada a esse mundo. E, consequentemente, lá, a mãe de santo, né, falou que ela precisava desenvolver, porque ela tinha um dom, ela tinha um chamado, então ela se tornou também uma mãe de santo. E naquele lugar ali, naquele ambiente, né, a terreira, né, que ela foi, era da minha avó, porque lá ela conheceu meu pai e eles se casaram. E foi dessa situação que eu nasci. Então, você veja que Deus, ele não perde nada, né? Ele não desperdiça nada e ele faz convergir todas as coisas para ele. Então, um ambiente que não era propício a isso fez com que eles se conhecessem e dessa união eu nasci. E depois, muitos anos depois, quando eles foram para Jesus, eles se libertaram de tudo aquilo e hoje eles levam a palavra. Então, e eu estou aqui levando a palavra. O Senhor, ele não desperdiça nada. Só que eu tô te contando isso porque lá na família do meu pai, na família da minha mãe, esses vícios, bebida, cigarro eu fiquei sabendo depois de muito tempo que a minha avó fumava escondido, a mãe dela. Mas esses outros assim tão óbvios, digamos assim, não existiam. Mas na casa da minha avó paterna, isso acontecia direto, bebida, álcool, droga, isso era comum. Tanto que eles bebiam, brigavam, os irmãos do meu pai, e a minha avó também, ela era alcoólatra, né? Então, assim, era um vício claro. Então, a gente olha para nossa, para aqueles que vieram antes de nós, para nossa linhagem, e percebe que tinham vícios claros, né? Álcool, né? O vício da droga, do cigarro, mas quando eu nasci nesse contexto, a minha mãe conta que eles foram fazer um trabalho de feitiçaria, tá? E isso é real.
Eu quero que você entenda que isso é mundo espiritual e se você não estiver atenta a isso, você vai estar igual Eva lá no jardim, perdidona, e qualquer coisinha te engana, qualquer coisinha te leva, né? Qualquer serpente. Então, a mãe conta que eles foram fazer um ritual, um trabalho, né, no cemitério, e eu estava na barriga dela. E lá eles fizeram uma troca de vida, né? E eles precisavam de uma perna de um defunto para fazer o trabalho. E depois o inimigo, né? Ele é astuto. Ele vinha e puxava a perna da minha mãe, a mesma perna que eles tiraram lá daquele do cemitério, né? Então, para você ver que pesado isso. E eles fizeram uma troca de vida depois, se eu não me engano, com um bebezinho que estava mal e tal. E aí, o que que aconteceu? A minha mãe estava grávida de mim. E ela ouvia, né, uma bruxa todas as madrugadas cantar e dizer que ela queria aquele bebê de volta, né? E a perna puxando e tudo mais. Então veja você que tem coisas no mundo espiritual que são feitas, que a gente muitas vezes não faz ideia do que aconteceu lá atrás. E eu não estou dizendo isso para você ter que vasculhar a vida dos teus antepassados, não, porque a gente vai orar, rejeitar e mandar embora o mal e pronto. Mas eu quero que você entenda que idolatria, né, feitiçaria, são as obras da carne e os vícios também. E aí, para resumir a história, quando eu nasci embruxada por conta disso, né? Era o que a mãe fala, minha avó falava. Eu nasci embruxada porque a bruxa vinha, o espírito, né, da bruxa vinha. Por isso que filmes de bruxa, de magia, que muitas vezes você assiste, você abre portas dentro da sua casa. E aí eu nasci embruxada, né? Só chorava, não comia. E também não tinha vida financeira para manter essa alimentação. Às vezes, o pai e a mãe não tinham nada. Para os espíritos, eles entregavam a melhor carne, né? O melhor alimento, mas para eles não sobrava. Então, eu lembro que a mãe já contou várias vezes que ela me dava bolacha, né? Não sei se era Maria ou salgada, misturada na água para mim comer. E eu só chorava, era muito magrinha. E aí o que que a mãe fez? Quando a condição financeira começou a melhorar, ela me dava muita comida, me dava muito biotônico na época, né? Porque todo mundo dizia que eu ia ser fraquinha, magrinha, tal. Beleza. Passou alguns anos e isso o Espírito Santo me mostrou, né? A mãe tinha que trabalhar, porque eles viviam uma vida totalmente errada, fora da palavra de Deus. Então, meu pai se envolvia com muitas mulheres, né? Traía muito ela, vivia no mundo da droga, da bebida, da prostituição. E ela, no início, ela era uma jovem que tinha saído de uma casa, de uma família totalmente estruturada, né? Mas foi para esse contexto. E com o tempo ela também passou a se envolver com isso, porque daí ela abriu a própria terreira dela também e manifestava com a pombagira e atendia mulheres, botava cartas. Então essa era a vida dela. Mas teve um tempo que eles se separaram, eu me lembro, que ela fechou a terreira e tal, mas ela continuava ainda atendendo as mulheres, que ela foi trabalhar fora. E eu lembro que para ela trabalhar, ela não tinha com quem me deixar, né? Foi inclusive nessa época que houve o abuso, tudo que eu sofri. Mas ela teve uma época que ela foi morar na casa de uma tia minha. E lá todo mundo trabalhava, minha tia, né, sempre cuidou de mim, né, os meus primos, né, também. Só que todo mundo tinha a sua vida e eu tinha, eu acho que entre 3, 4 anos de idade. E o que que a minha mãe fazia? Ela deixava uma mesa, né, ou na geladeira e ela dizia: "Ó, minha filha, tudo que tem aqui tu pode comer. Tu pode comer, né? A mãe vai deixar aqui para ti, não mexe em fogão, tal, para a mãe poder ir trabalhar." E muitas mulheres antigamente se fazia isso, porque, né, não se tinha creche como hoje, e mesmo que ela me colocasse na creche, eu não ficava, eu chorava o tempo todo, né? Então, assim, era a situação que ela vivia, ela precisava me sustentar porque o pai realmente estava vivendo uma vida totalmente voltada para as coisas desse mundo, para o erro. Então eu me lembro que toda vez,
Preste atenção. Toda vez que eu sentia a falta da minha mãe, toda vez que eu ficava triste, entediada, ansiosa, o que que eu fazia? Pequenininha, 3, 4 anos. Eu ia lá e comia. Eu comia uma maçã. Às vezes eu mordia, eu me lembro que eu mordia, e eu não queria mais, eu jogava debaixo da cama. E depois ela descobriu, né? Porque ela foi fazer faxina e viu aquilo que eu fazia. Mas eu ia me enchendo de comida. Toda vez que eu sentia falta de algo, eu comia. E o que que isso desenvolveu em mim? Desenvolveu a obesidade. E hoje, com tudo que a gente tem buscado em Deus, o Espírito Santo me mostrou algo que aquilo que era uma falta, uma dívida emocional que eu tinha lá na minha infância, com o tempo virou um vício, um vício. E é aí que eu tô te contando toda a história para você entender que às vezes uma dívida emocional, um contrato emocional, ele se torna um vício, porque daí aquilo virou um costume. Depois, quando os meus pais foram para Jesus e tudo, a minha mãe, o pai virou pastor, né, tudo, a gente ficava muito junto, a gente estava sempre junto, né? A mãe estava em casa, sempre cuidando de mim, né? Me esperava tudo da escola. Então, não tinha mais a falta da mãe, mas o vício continuava. O vício continuava. Então, era aquela coisa assim: almoça, tem que ter um doce, né? Tem que ter alguma coisa. Aí vai ver um filme, tem que ter alguma coisa. E daí passa o dia, muitas vezes passava o dia, muitas vezes comendo. E isso virou um vício. Você está entendendo que a comida também pode se tornar um vício? Ah, mas quando eu quiser eu paro. Não, não é simples assim. Porque no meu caso, né? Eu tô contando no meu caso, talvez o seu seja diferente. Mas no meu caso, o que que isso gerou? Gerou obesidade mórbida, eu tive que fazer redução de estômago, bariátrica, né? E aí eu entendi o seguinte, esse vício, ele é passado nas famílias. Ele é passado, porque eu lembro que o meu pai, quando ele veio para Jesus e ele queria largar o cigarro, ele fez um propósito com Deus, ele orou e ele decidiu e ele largou o cigarro. Só que o que que ele fazia? Ajudou ele, né? Mas ele foi como se fosse uma troca de vício, hoje analisando, porque toda vez que ele queria fumar, ele chupava uma bala. Então, ele precisava sempre ter um doce perto. Então, você entende assim, ó, é sutil, mas é um vício. Porque ao invés de eu pegar, então, eu tô com vontade, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Não, eu vou lá e substituo. Então, e analisando hoje, eu até conversava com as minhas meninas que eu trouxe para elas o vício de ter que sempre comer um doce, comer um chocolatinho, um brigadeiro. Você tá entendendo? Eu trouxe, eu ensinei elas, elas não tiveram a história que eu tive, elas não passaram pelo que eu passei, mas o vício eu apresentei a elas. Então, às vezes, você tem vícios que nem nasceram em você. Alguém apresentou, pai, mãe, alguém apresentou para você, né? Ou foi repassado de família vícios. Então, tudo isso que eu estou te contando aqui é o meu testemunho, né? É aquilo que Deus me mostrou. Com certeza Ele vai te mostrar também o que que na sua vida é um vício que você faz sem perceber, que quando você vê, você já fez. E talvez é difícil para você assumir, mostrar para as pessoas a sua vulnerabilidade, mas não existe nada mais libertador. Talvez você é alguém que trabalha com mulheres, você é líder, mas você não consegue dormir sem remédio, porque já virou um vício, uma dependência. Ah, Paty, mas não vai mexer nos meus remedinhos, mas é verdade. Então, assim, tudo aquilo que é em excesso, excesso, e você sabe que não consegue ficar sem aquilo. Eu lembro que eu tinha amigas, isso graças a Deus nunca aconteceu também, porque acredito que minha mãe nunca deixaria, né? Mas elas guardavam, às vezes, comida, elas guardavam salgadinho. Eu lembro que eu fui na casa de duas irmãs que eram da igreja, eram minhas amigas, e eu dormi uma noite lá e chegou de madrugada, elas, o que que tu quer comer, Paty? Eu disse, eu quero dormir. Mas tem pessoas que acordam para comer.
que é um vício. Assim como tem pessoas que acordam para fumar, porque é um vício. Então elas abriram o guarda-roupa, eu lembro, tinha caixa de bombom, salgadinho, tudo ali. Por quê? Era um vício. Então, tudo aquilo que é vício nos domina, nos escraviza. Seja a comida em excesso, seja a pornografia, né? A pessoa consome, consome, consome em fotos, em filmes, em vídeos, e hoje a internet aí facilita muito isso. E isso é uma porta que entra na vida da pessoa através daquilo que ela vê, porque os olhos são a janela da alma. Então, como que está a alma dessa pessoa? Você está entendendo? Quantos casamentos destruídos por conta disso? Quantos filhos que acabam se tornando viciados em pornografia porque viram, sem querer, né, como se diz, entraram num ambiente que tinha o pai ali vendo pornografia e apresentou isso para o filho, mesmo sem ele querer, mas o filho viu e toda vez eu já vi testemunhos de pais que eram viciados em pornografia, masturbação, e toda vez que iam fazer, o filho uma vez viu e aí se escondia. Para toda vez que o pai fosse ver, ele ia escondido o vício também. E o que que isso gerou? Gerou em prostituição, abuso sexual numa família, por conta de alguém que abriu a porta. Era viciado nisso. Outras coisas, redes sociais. A pessoa não fica um dia sem acessar as redes sociais. Ah, mas eu trabalho com a rede social. Tudo bem, mas tem hora, tem momento. Mas é toda hora, todo momento. Não se conversa, não se escuta ninguém, né? Só fica ali naquela posição. Até um dia minha filha me mandou um vídeo que no futuro as pessoas vão estar corcundas, né? Não vão estar mais retas, porque elas vão estar ali daquela posição só de que olha para a tela. É um vício. Tem crianças hoje, crianças pequenas, que na hora de dormir, que tem que largar o celular, o tablet, elas entram em desespero. Vício. Vício que elas buscaram? Não, mas que os pais apresentaram. Toma aqui para ficar quieto. Eu sei, eu também faço isso, né? Às vezes a Manu, ó, vai lá ver um videozinho, vai lá jogar um pouquinho. A gente induz muitas vezes. Então, assim, compulsão por compras, né? Ah, eu me sinto bem se eu vou numa loja e compro uma calça nova. Às vezes nem usa calça. Ou às vezes fica com o carrinho lá da Shein, da Shopee, cheio, lotado, né? Só pelo simples prazer de escolher alguma coisa. Isso é vício, porque tá te faltando algo, você quer preencher através de compras, de coisas que depois talvez você nem sabe como pagar. Muitas vezes nós somos viciados em pessoas. Pessoas, eu preciso ter aquela pessoa comigo. Eu preciso pelo menos ouvir a voz, eu preciso ver aquela pessoa para mim me acalmar. Você está substituindo a cruz de Cristo por uma pessoa tão pecadora quanto você, que pode te decepcionar. Ou até pensamentos que ficam ali se repetindo, ao invés de você sujeitar a cruz de Cristo, resistir e mandar embora, você fica criando histórias na tua mente. Você fica como se fosse criando ali novelas, né? Histórias, filmes, séries na tua mente. Então, minha querida, eu tô te falando tudo isso e eu sei que esse áudio vai ficar grande, né? Mas senta, escuta. Eu vou colocar eles no YouTube, tá? Já vou te falar que daqui alguns dias eles estarão todos lá no YouTube, porque na TV talvez fique mais fácil, você dá pause. No WhatsApp eu sei que às vezes alguém liga, né? Aí você já perde o fio da meada. Então, não é tão simples assim, talvez, para colocar no pause, mas a gente vai preparar tudo para ficar perfeito, né? Então, assim, ó. Muitas vezes pode ser algo claramente destrutivo, tá? Claramente destrutivo para a nossa vida. Mas o vício, ele sempre promete trazer um alívio ou um prazer. Mas na verdade, o que ele traz é uma prisão, porque ele ocupa um espaço que só Cristo deveria ocupar. Então, renunciar aos vícios é declarar que Jesus é o único
Senhor da minha vida. Não é a comida, não é uma pessoa, não é o fazer compras, não é a prostituição, a pornografia, não é. Não é a rede social. O Senhor da minha vida é Jesus. E que o Espírito Santo, ele é o único que tem a autoridade para governar os meus desejos e as minhas escolhas. Então, isso ficou claro para você? Pode ser algo claramente destrutivo, álcool, droga, pornografia, remédios, mas também pode ser algo aparentemente bom. Por exemplo, academia, exercícios físicos em excesso, quando viram uma idolatria do corpo, procedimentos estéticos, botox e mais botox, preenchimentos faciais mais preenchimentos faciais, com equilíbrio, amém, você tem condição, amém, mas sem equilíbrio, te domina. Não, eu tenho que ir toda semana lá fazer um procedimento novo, tem coisa nova chegando, eu tenho que aplicar em mim. Então você está debaixo de algo que está te dominando. Trabalho demais, trabalho em excesso, ocupa o lugar da família e da presença de Deus. Tem pessoas que são viciadas em trabalho, pessoas que são viciadas em faxina. Eu atendi uma senhora, ela está aqui no grupo, ela disse, Paty, antigamente eu limpava minha casa, eu fazia faxina, faxina, sabe? Arredar móveis, tirar as coisas do lugar, 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde. E antes de dormir, minha casa tinha que estar impecável, vício. Isso dominava ela, ela não conseguia. E ela disse assim, Paty, eu fiz uma regra aqui em casa. 6 horas da tarde, ninguém pode mais usar minha cozinha. Agora eu já estou me libertando disso, ela falou. Porque ela não deixava ninguém chegar na cozinha para não fazer bagunça, para não sujar nada. Gente, isso domina. E é algo aparentemente bom, é uma casa limpa. Qual mal que há nisso? Mas é vício. A alimentação, como eu já falei aqui, quando a comida se torna uma fuga emocional, rede social, séries também podem ser um vício. Assistir um capítulo após o outro, após o outro, após o outro, quando vê, não dormiu. Série, né? Dorama. Dorama, você é viciado em drama, você quer ver um atrás do outro. Novela, notícia, sabe? Eu preciso ver o que está acontecendo no Brasil. Aí você fica viciado, viciada, né? Em ver notícias aí das políticas, por exemplo. Notícias de fofoca, vício. Aquilo se tornou o Deus da sua vida. Você não ora mais pelo Brasil, mas você passa horas vendo o que está acontecendo com o Brasil, te preocupando, te deixando ansiosa. Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Mas e o Deus da sua vida, que governa todas as coisas? Ele está no controle, ele não saiu do controle. Ou você acha que Deus ele não tem poder de controlar tudo que existe? Se está assim, é porque Deus está no controle, é a Bíblia se cumprindo, Apocalipse chegando aí, nós temos que estar preparadas. Então, relacionamentos tóxicos, dependência de pessoas, religiosidade também se torna um vício, ao ponto de você ser mais religiosa do que amar e cuidar da sua família. Isso também. Vitimização também é um vício. Então, o ponto não é se a coisa em si é boa ou ruim, mas se ela me aprisiona e se ela substitui o lugar que só Cristo deve ocupar. O vício, ele é fruto de raízes de amargura, que procuram substitutos para o amor e a paz de Deus na nossa vida. Mas hoje é dia de você se libertar disso. E como, Paty, que eu me liberto? Eu realmente vi que eu tenho muitos vícios, Paty. Com tudo isso que tu falou até agora, é como se o Espírito Santo estivesse me mostrando. É, eu sei como que é. Quando a gente começa a entender, o Espírito Santo começa a mostrar coisas para nós. Coisas que realmente estão ali nos aprisionando. Então, hoje é dia de libertação, de reconhecer, né? Quando você reconhece, você viu, é um vício. Confessar e deixar na cruz de Cristo.
não por merecimento, mas sim pela graça. Porque hoje em dia existe, né? Ai, você merece, você precisa trabalhar o merecimento em você. Muitas terapias, né? Ai, você precisa trabalhar o merecimento. Mas se você for ver a Bíblia, você não merece nada, eu não mereço nada. É tudo pela graça. É pela graça que a gente é salva, não porque a gente merece. Não porque a gente merece. Então eu quero que você ore comigo, tá? Eu quero que você repita comigo. Eu quero que você entenda aquilo que o Senhor ele quer fazer. Mas antes eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu peço a ti. Eu peço a ti que a tua presença esteja sobre essa vida, Pai. Inunda essa casa. Espírito Santo, que o Senhor mostre para essa pessoa aonde tem um vício, que entrou talvez por uma dívida emocional, entrou talvez por um boleto, entrou talvez, Senhor, por algo que aconteceu lá atrás, ou até um vício que foi apresentado a ela, Senhor, pela família, que foi se passando de um para o outro. Ó, toma esse remedinho aqui, faz isso dessa forma, e isso se tornou um vício. Talvez cobranças de ter uma casa limpa, que ela cresceu num lar onde ela não podia descansar, ela sempre tinha que estar fazendo algo, e hoje ela não consegue descansar. O trabalho, a atividade, ativismo virou um vício na vida dela, Pai. Existem tantas coisas, Deus, que a lista ela é imensa, que podem se tornar vícios na nossa vida e que nos dominam e que substituem o teu lugar, nos aprisionam. E nós queremos hoje, Deus, devolver o trono do nosso coração para o Senhor. O Senhor é o único que deve ocupar esse lugar, o único Deus. Então nós queremos aqui orar e declarar que o Senhor é o Senhor da nossa casa. Que o Espírito Santo do Senhor reine sobre nós e continue fazendo a sua obra na nossa vida. Em nome de Jesus, mostra, Pai. Eu quero que agora, nesse momento, você repita comigo essa oração. Repita comigo essa oração. Talvez você diz assim, eu não posso agora, Paty. Então você para nos 42 minutos e 20 e volta aqui depois para fazer ela com fé. No momento que você possa. E você que diz, não, vamos lá, vamos fazer. Então que você abra os seus olhos, porque essa é uma oração que tem que ser feita com os olhos abertos e com o coração de filha. E você vai repetir assim, Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor da casa. Você vai dizer assim, Espírito Santo, continua sobre mim e continua fazendo a sua obra na minha vida. Declare com fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, a tua verdade que me liberta. Obrigado porque hoje é o dia que o Senhor escolheu para me libertar dos vícios, vícios que eu nem sabia que eu tinha, frutos de vícios encobertos. Senhor, eu não sei quem abriu as portas para os vícios na minha família. Eu não sei quem foi o primeiro, mas eu sei, Deus, que foi lá com Adão e Eva que foram os primeiros. Mas eu reconheço que os meus antepassados, mesmo que não foram, talvez você nem sabe, diga comigo, foram alcoólatras, viciados em cigarro, em substâncias químicas lícitas ou ilícitas, drogas permitidas ou não permitidas, todo tipo de impureza que eles colocaram para dentro dos seus corpos, vícios por comida. Eu reconheço que minha família é viciada em comida, viciada em fofoca, viciada em religiosidade, viciada em TV, viciada em drama. Vai falando aquilo que o Espírito Santo vai falando com você. Isso, vai falando aquilo que vem à tua mente agora. Viciada em vitimização. Senhor, hoje eu vejo que tudo isso é uma distração para que eu não caminhe como uma pessoa livre. Eu me arrependo pelo pecado dos meus antepassados, como Daniel na tua palavra fez.
não para que eles sejam salvos, ainda que eu ore que o Senhor e o amor do Senhor os alcance, ainda que eu creia que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu oro com fé, mas que eu possa fechar essa porta e expulsar esses demônios para que eu seja livre dessa herança maldita. Repita comigo: eu honro os meus pais, Deus, e eu os honro. Eu os perdoo por terem feito isso. Eu os libero dessa dívida comigo. Se nem o Senhor leva em conta e tem o perdão para eles, eu também tenho. Eu também me arrependo pelos vícios que eu estou vivendo. E começo agora a falar os vícios. Comece agora a falar os vícios que o Senhor, que o Espírito Santo te mostrou. Isso, vai falando. Vai falando os vícios que o Senhor ele te mostrou. Que o Espírito Santo ele falou com você enquanto você ouvia essa ministração. Isso. Repita, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo pelo vício do doce, da pipoca, de comer até não caber mais. Eu me arrependo, Senhor, da compulsão alimentar. Isso. Eu me arrependo, Senhor, do vício em fofoca. Eu me arrependo do vício em trabalho, o vício em pessoas. Ah, Senhor, tantos vícios. Meu Deus, são tantos. E qualquer coisa pode virar um vício, Senhor, para quem tem uma raiz de amargura. Diga, Senhor, eu reconheço que eu estou achando substitutos para o teu amor, para a tua paz. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso do teu amor por inteiro. Eu reconheço. Comece a falar para Deus aquilo que está no teu coração. Confesse, confesse, confesse com a tua boca aquilo que você está crendo agora no teu coração. Isso, minha querida, faça de todo o teu coração, para que o Espírito Santo inunde você e que ele entre agora na tua vida e comece a tirar as prisões. Ele tira agora os cadeados, ele abre os cadeados dessas prisões que você colocou a sua alma, que você entrou nesses lugares e colocou substitutos no teu coração, no trono do teu coração, onde só poderia existir o Senhor. Repita assim comigo, Senhor. Eu entendi que eu preciso da tua graça, para que essa amargura não brote mais em forma de vícios. Eu entendi. Repete comigo, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua revelação. Eu entendi o suficiente. Eu abro mão de entender mais do que eu preciso, Senhor. E eu me submeto ao teu agir poderoso, infalível. Eu peço o seu perdão e recebo o seu perdão. Agora você recebe. Recebe o perdão de Deus como se fosse uma joia preciosa que você nunca mais deixará abandonada numa mesa. Uma joia preciosa que você jamais abandonaria. Diga: eu recebo o teu perdão. O perdão de Deus vale mais que muitas joias. O perdão de Deus vale muito mais. Senhor, eu recebo o teu perdão. E o teu perdão fecha as portas, e é por isso que eu me posiciono agora. Isso, abre os teus olhos e fala. Todo demônio relacionado a vícios que entrou na minha vida por todas essas portas, eu dou uma ordem para que saiam agora da minha vida, da minha casa, da minha descendência, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. A minha casa é uma casa limpa, é uma casa liberta, é uma casa que o reino de Deus habita, é o reino de Deus na terra. E a partir de hoje eu me posiciono nessa fé, em nome de Jesus. Diga comigo, Espírito Santo, eu dependo do Senhor agora. Eu preciso que o Senhor me ensine a agir diferente. Me enche da tua graça, cura toda amargura.
e me sustenta com a tua mão forte nesse processo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que eu posso contar com Jesus nessa jornada. E é só dele que eu só preciso dele. Eu sei que eu vou vencer por causa dele, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, e eu sou uma mulher vitoriosa, eu sou uma filha vitoriosa. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por você agora, Pai. Eu concordo com cada oração feita aqui. Ah, Espírito Santo, é dia de alegria, é dia de limpeza, Pai. E eu concordo. E eu ligo na terra e desligo no céu todo o vínculo que existia nas trevas pelos vícios religiosos aqui, todo vício de jogos, de azar, tudo aquilo, Deus, que entrou na vida dessa pessoa, Pai, eu desligo agora toda a vida do reino da luz, que se estabeleça o reino na casa dela. É chegado o reino de Deus na tua casa. Que o Senhor te santifique, te purifique e que você seja edificada. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minha querida. Que o Espírito Santo ele te conduza. E que toda vez que vier a vontade, toda vez que vier o desejo, você se submeta à cruz de Cristo. Se submeta à cruz de Cristo e diga: Senhor, está aqui, ó. Eu reconheço, eu renuncio e eu rejeito agora. Eu confesso o pecado, eu renuncio o pecado. E se eu abrir alguma porta de lado de dentro do meu coração, eu expulso agora todo o diabo que entrou, todo espírito que entrou, para que na minha vida só o Espírito Santo do Senhor reine. Aleluia! Você é filha amada de Deus, reposicionada por Ele, rainha do Senhor, filha de um rei. Então você é uma rainha. Que você possa ouvir novamente se for necessário, faça a oração com fé e reage aqui com o emoji de uma chave, porque foi isso que você recebeu hoje aqui. Portas se abriram, cadeias se abriram e você está livre. Eu pude, na hora da oração, ver, o Espírito Santo me mostrou que cadeias, chaves eram abertas ali, cadeados eram abertos, aonde haviam ali grilhões, cadeias que estavam te aprisionando, e hoje foi dia de romper, de sair dessas prisões da tua alma. Então reage aqui com uma chave para mim saber que você ouviu todo esse áudio imenso, mas abençoado, né? Que vai trazer total diferença na sua vida. Que Deus te abençoe. E amanhã nós voltamos com o 13º dia.